gente... Então, professora Nelma, a gente... Essa... A gente chamou Ensino da Arte em Relações Étnico-Raciais, faz parte do segundo ciclo de formação docente em artes visuais, PIBID e RP. Então, aqui nós temos estudantes do Programa Institucional de Iniciação à Docência, né, de bolsas de iniciação à docência, o Programa Residência Pedagógica, ambos da UERJ, financiados pela CAPES. E a gente teve o primeiro ciclo, que foi muito interessante, tivemos várias professoras da escola básica e também do ensino universitário, artistas, pedagogas. E esse segundo ciclo, então, a gente começa principalmente falando sobre a questão indígena, né? E aí trouxemos uma professora originária, né? Dos povos originários, uma professora muito interessante, Júlia Chavante. Tivemos aqui também o professor Celso Ramalho, no encontro entre pintura e música, entre sonoridades e visualidades. E agora você, professora Ana Valéria, com a questão dessas relações étnico-raciais. Eu vou fazer uma breve introdução do seu currículo aqui para as estudantes. Aqui também estão estudantes do Instituto de Artes, né, porque os nossos encontros sempre são abertos, né, para os estudantes que quiserem. Então, professora Nelma Barbosa é artista plástica, mestre em Cultura e Sociedade, doutora em Estudos Culturais e Africanos pela UFBA. É autora do livro Arte Afro-Brasileira, Identidades e Artes Visuais Contemporâneas, 2020, editora Passo Editorial. É docente do IFE Baiano, É docente do IFE Baiano, onde coordena o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, e no campus Valença, o curso de especialização em Relações Étnico-Raciais e Cultura Afro-Brasileira na Educação, REAFRO. Tem reconhecida atuação na formação de professores para aplicação das leis 10.639/03 e 11.645/08 na rede pública da Bahia. A professora Ana Valéria de Figueiredo é professora de artes, mestre em educação e doutora em ciências humanas e educação pela PUC-Rio. Atuou 27 anos na educação básica, em turmas de educação infantil e ensino médio, em escolas públicas e privadas. É autora do livro Odaiá, Representações de Iemanjá na Trama das Imagens, 2016, editorial Novo Milênio. É docente do Instituto de Artes da UERJ, na licenciatura em Artes Visuais e no programa de pós em Artes. É líder do grupo de pesquisa PAVIS, Pesquisa em Artes e Visualidades, atua como docente orientadora no programa de residência pedagógica em Artes Visuais UERJ, aquariana do dia 30 de janeiro. Então, depois dessa breve explicação, a gente começa com a professora Nelma. A professora Nelma me passou uma apresentação aqui, que ela vai me instruindo, enfim, como a gente vai passar o ritmo. E depois a gente tem a professora Ana Valéria, e aí a gente abre para o debate. Geralmente os debates acontecem e são muito importantes, né? Pensando nessa questão da formação docente. Então, eu vou compartilhar aqui o PowerPoint. Desculpa começar. Vocês estão vendo? Sim, eu estou. Então, podemos começar, professora Nelma. Bom, gente, obrigada, Bel, Ana, todo mundo que está aqui, vai dispensar esse tempinho para a gente conversar sobre esse tesão que é esse tema mesmo, que é o ensino de arte e as relações étnico-raciais. Bom, eu no Instituto Federal Baiano, eu estou no campus Valença, que é um campus que fica a 3 horas da cidade de Salvador. É um campus que, para a gente, você pode vir, tem que atravessar a ilha, né? Você tem que atravessar o mar, né? 100 quilômetros de mar para chegar aqui. E não estamos numa ilha, não, mas é que a gente sai de Salvador, tem que atravessar, pode vir por terra, mas só para vocês terem mais ou menos noção da região que a gente está. É uma região que, historicamente, ela serviu muito para o projeto colonial, foi uma região onde se começou a exploração de madeira, de ervas, e também onde a gente teve o tráfico transatlântico
quando ele passou a ser ilegal. Então, essa região da costa sul baiana, bastante rica, que hoje aí vocês conhecem muito como o lugar, né, que tem Boipeba, Moreré, Morro de São Paulo, Camamu, Barra Grande, né, até Ilhéus, Itacaré, Serra Grande, enfim, toda essa região aqui, pelo Instituto Federal Baiano. Não sei se vocês conhecem, mas os institutos federais, a gente oferece o ensino médio técnico, né, associado ao técnico, também o ensino da educação de educação de jovens e adultos, né, mas também ligado na educação profissional, e ensino superior, né, como a graduação e as licenciaturas, as outras licenciaturas. 20% das nossas vagas devem ser de licenciaturas, mas alguns institutos já oferecem mestrado, doutorado. Aqui no nosso campus a gente ainda oferece graduação, e depois da graduação a gente oferece também tem 4 pós-graduação aqui, pós-graduações. E para falar um pouco sobre o ensino de artes e relações étnico-raciais, eu coloquei aqui 2 exemplos dos processos criativos de alunos nossos, e depois vocês vão entender a importância de estar trazendo isso para cá. Nós estamos numa região que é chamada a região da Costa do Dendê, e ela é famosa pela produção de dendê, justamente porque durante a travessia, também o dendê era trazido para cá, e essa região recebeu muitas embarcações e muitos escravizados ilegais. Então, junto com essas embarcações, vinham também os dendês, o dendê e outros frutos que eram plantados para alimentar essa população assim que chegava, essa população escravizada. Pode passar, por favor, Bel? A gente, quando vê que vai ter a lei, né, 10.639, ou 11.645, começa a perguntar, né, o que eu vou ensinar, né? Porque ela fala, primeira coisa, que ela é uma conquista do movimento social, a gente nunca pode esquecer disso. A gente tem que lembrar sempre que é uma lei, e que não é a vontade minha, ou de fulano, ou de Beltrano, é uma lei, e se lei, ela tem que ser cumprida. E a gente tem que ter bem claro que essa lei, ela diz, especialmente a história e cultura afro-brasileira, a história da África e cultura afro-brasileira, assim como a história e cultura dos povos ameríndios, elas devem ser abordadas especialmente nas áreas de artes, literatura e história, mas ela não diz exclusivamente, apenas nessas áreas, especialmente não significa exclusivamente. Então, vamos lembrar que todas as outras áreas de conhecimento também precisam se atentar para atender às leis, né? É muito importante que a gente lembre disso, especialmente porque a gente vive num país que, infelizmente, ainda acredita no mito da democracia racial, que é aquele mito, aquela ideia de que todos no país têm a mesma oportunidade, independentemente da cor da pele, né? Construído como um discurso que sustenta a nossa identidade nacional. Nós também estamos numa estrutura de educação que repete uma ordem de poder, e essa ordem de poder, ela pode ser também traduzida como racismo epistêmico, porque é uma ordem que apresenta um conhecimento oficial, um conhecimento válido, apenas um conhecimento produzido a partir das referências eurocentradas ou brancas, né? Então, esse racismo, ele está em todo o processo de educação que nós vivenciamos, né? A gente acaba não se dando conta nem de que a gente vivencia ele, repete ele, mas ele está aí em todos os processos de leitura que a gente fizer, de estudo, o racismo epistêmico vai estar lá. E é por isso que a gente não conhece mulheres e homens que não sejam de referência europeia dentro dos campos de conhecimento, e, claro, dentro da nossa área, que é a área de artes. É muito pouco, né? Somos muito poucos ainda. Já falei aqui da minha região, mas aí você entra numa sala de aula e fica e pergunta, meu Deus, o que é que eu vou ensinar? Como que a gente vai trabalhar isso? E a gente tem que pensar que vai ter que trabalhar a partir de um tripé com princípios, né? Como a ancestralidade, a identidade e a resistência. Esses princípios é que vão nortear todo o nosso trabalho, em qualquer área que seja. Ancestralidade, identidade e resistência. Em primeiro lugar, a gente precisa lembrar o que é a cultura afro-brasileira, que é um processo de construção que vai dar uma forma muito heterogênea, muito diferente em vários lugares do país. Em vários lugares.
tem, claro, os eixos principais, a cultura afro-brasileira, mas ela vai ser digamos, né, bem grosseiramente falando, um resumo das tensões, dos diálogos, dos conflitos entre as matrizes europeias, né, matrizes culturais indígenas e as matrizes culturais africanas, que também foram várias, e com o modo de vida africano se destacando nesse meio, né? Então, essa cultura, ela vai ter uma... Ui, não passa não, volta lá. Ela vai ter uma diferença ainda muito grande em cada lugar do país. Então, eu posso ter as características da cidade de Salvador, da cultura afro em Salvador, são bem diferentes das características da região em que eu me encontro. E, com certeza, também vai ter muita diferença da cidade em que vocês se encontram. E a gente tem uns fios que nos unem, né? E ter a ciência desse fio é importante, mas também ter um pé no que nos diferencia dos outros lugares, das outras comunidades afro-brasileiras do país. Então, a gente começa a ter que pensar que material que eu vou estudar, porque o meu repertório é limitado, eu não tive essa formação como professora na minha graduação, que repertório que eu vou utilizar, e esse repertório, gente, infelizmente, ainda acaba sendo construído, tendo que ser construído pelo próprio professor. Né? E esse repertório ele vai ter que ampliar, ele vai ter que abordar os saberes negros da minha comunidade, esses saberes que estão em artes, em ciências, em tecnologias, em filosofias muito, muito diferentes, que é, na verdade, a minha obrigação de entender onde é que eu estou, que comunidade é essa, e tentar fazer essas conexões a partir da minha prática. E aí vem o primeiro conceito-chave que a gente precisa estar cotidianamente, lembrando na sala de aula isso, com várias ferramentas, né? Cada um com as suas ferramentas. Eu estou correndo aqui, mas é que eu falo muito, viu, gente? Sou meio doida assim para falar. Que é pensar o que é ancestralidade, né? Ancestralidade, acho que a gente vai ver um pouco com a Ana, né? A ideia, né, de quem veio antes, né, de quem nasceu antes, é o que vai sustentar, inclusive, as religiões de matriz africana. Mas a ancestralidade, ela também é um conjunto, é filosofia. Essa filosofia de vida, que é materializada no culto, nos objetos de culto, que vai fazer com que a gente perceba nas comunidades negras, comunidades afro-brasileiras, como se dá, por exemplo, a ideia de família, de sentimento de família. Que família é essa, minha família? Minha família somente ligada à ideia de sangue, mas também a laços espirituais, a laços afetivos, a compromissos sociais que são inspirados, né, e são vistos historicamente dentro dos terreiros de candomblé. E os terreiros são importantíssimos para a gente se nortear quando se fala de cultura afro. Entender o terreiro não a gente precisa trazer a ideia do terreiro de candomblé com um receptáculo de expressões artísticas, de filosofias, para a gente entender hoje como essa cultura afro-brasileira vai estar presente no nosso dia a dia, independentemente de qual seja a sua religião, de qual seja a sua crença, mas entender o terreiro como esse lugar de refazer-se humano, refazer-se coletivo e dar sentido a essa vivência a partir de uma ideia de pertencimento étnico, racial, negro, né? Dentro da ancestralidade, da ideia de ancestralidade, a gente também vai perceber a ideia de continuidade da vida, e essa continuidade da vida, essa forma de continuidade da vida, ela vai estar materializada em círculos, na forma mesmo visual do círculo, círculo esse que se repete em roda de samba, em roda de capoeira, em gira de umbanda, é uma forma que existe e que, na verdade, traduz essa filosofia, que é a continuidade da vida, o jogo entre o que vê e o que a gente não vê, e que mantém também a ideia de equilíbrio com o que a gente tem hoje aqui e com o que vem depois. E isso tem que estar dentro da escola, né? Como trazer isso para a escola, né? A gente tem dentro das escolas, eu nem falei que na ancestralidade a gente tem essa coisa da sustentabilidade, né? A gente tem também a ideia de equilíbrio do meio, da natureza, com a humanidade, e isso vai se dar muito pela ligação com o meio ambiente. Esses são alguns princípios que a gente encontra dentro da cultura afro. E como é que isso vem para a escola? Como é que você vai abordar esse tipo de coisa numa escola que tem, por exemplo, uma maioria de estudantes evangélicos ou católicos que não entendem, ou que não se relacionam, ou que não
não pensam e não veem essa ancestralidade da mesma forma que a gente, né? E aí começam os nossos grandes desafios. O primeiro desafio é nomear, né? Dar nomes para as coisas. Eu vejo muitos alunos, e acho que vocês também, que falam assim, minha avó mexia com essas coisas aí. Minha tia mexe com essas coisas. A gente, primeira coisa, assim, parece coisa grande, né? Mas a gente fala, mexe. Como assim mexe? Faz essas coisas aí de macumba. Dizer o que é macumba, o que é um instrumento musical, e dizer, olha, quem pratica candomblé é candomblecista. Simples, é um nome. Essas pequenas coisas, né, de dar nome, levar ao lugar que é, de fato, que as religiões, que essas práticas ocupam, isso faz um efeito tremendo na vida dos meninos e meninas. Primeiro que eles não estão acostumados a perceber que candomblé, pode-se falar candomblé sem ofender, né? Você pode falar umbanda sem ofender, que isso não é ofensa, e que isso também é religião, é expressão, é importante tanto quanto as outras, né? Então, o professor falando isso já dá um super efeito, né? Para além dos nossos visuais, né, quem tem cabelo crespo aí que o diga, né, vocês em sala de aula, assim como eu, a gente sabe o que passa, o efeito que é estar dentro de uma sala de aula com os cabelos crespos e discutindo o corpo com esses meninos, e, enfim. Vamos passar aí, Bel, por favor? Que eu vou tentar aqui. Voltando à nossa angústia de o que ensinar, pensando aí na autoestima das crianças, pensando na África e nos modos de vida africanos, né, de como eles refletem no nosso cotidiano, como eles trazem essa resistência negra, não só aqui, a gente vai ver, não só aqui no Brasil, na minha cidade, na sua cidade, mas também em toda a parte do mundo. Lembrar de trazer sempre a ideia dos conceitos de artes africanas, né, de cotidiano estético do corpo negro, e a ideia de corpo dentro da cultura negra, ou das culturas negras, pensar em como reconhecer esse patrimônio cultural e artístico africano e afro-brasileiro dentro da nossa comunidade, e aproveitando as vivências e experimentações de alunos, né, e também propondo novas experimentações para eles. Eu trouxe para vocês aqui duas imagens, é rápido mesmo. A primeira imagem foi um estudo que a gente fez sobre fotografia, aqui, não lembro, acho que foi 2016, e essa é a fotografia de um pai das minhas alunas. Ele é lavrador, como a maioria dos pais dos meus alunos aqui. E a gente trabalhou essa outra imagem, que é do Portinari, né, o lavrador de café, e a gente estava fazendo o processo de leitura, e todas as leituras, em todas as turmas, eles sempre se reportavam a imagem do lavrador de café como um escravo. Ele é um escravo. O que é um escravo? Né? E aí foi toda uma problematização em torno dessa imagem e da imagem que a gente tem aqui em relação aos trabalhadores do campo, já que eu estou numa escola, que é uma escola que vai trabalhar com ciências agrárias, né? A gente forma técnicos em agroecologia, técnicos em agropecuária, em meio ambiente, e visualizar de uma outra forma essas pessoas do campo, de uma forma positiva, é essencial. E a gente tem que trabalhar dentro do campo das artes essas visualidades, né? E começar também esse imaginário, para um imaginário mais afirmativo, né? Afirmativo, afinal. E aqui foi um ensaio fotográfico que a gente fez um trabalho. Mas eu vou passar. Pode passar aí, Bel, que eu vou só compartilhar algumas coisas que a gente realizou aqui. Na minha região, como eu falei, a gente tem uma presença negra muito forte aqui. E essa presença, quando a gente fala de corpo, de coletividade, a gente vai ver em diversas festividades locais que ainda acontecem. E que acontecem porque são transmitidas por mestres locais, por pessoas que vão ensinando os jovens. E o que a gente observou aqui é que essas expressões, eu só vou citar aqui, Chegança de Mouros, a Zambiapunga e o Bumba Meu Boi, que dependem do coletivo, elas estão deixando de ser conhecidas pelos mais jovens, porque esses mais conhecidas e vividas, porque essa geração, e eu falo de 2010 para cá, a geração de alunos que tem chegado até mim, muitos deixaram de ter contato com suas famílias, com seus avós, não é porque saíram da cidade, não, porque deixaram mesmo, romperam a relação com os avós. Então, os pais deles, que estão na faixa dos 30, 40 anos, não se encontram mais com seus pais, porque seus pais
não deixaram de fazer essas coisas do mundo, porque seus pais ainda são candomblecistas, porque seus pais não aceitaram as novas religiões, né? Então, a gente tem uma característica aqui que é a proliferação das religiões evangélicas, e isso tem como consequência, não é por causa da religião, mas do que se tem se pregado aqui em nome da religião, esse afastamento dentro dos núcleos familiares, e uma disputa com as sociabilidades negras. Esses 4 exemplos aqui são exemplos de sociabilidades negras da região, em que a gente está tendo dificuldade, os brincantes e as pessoas, os mestres, têm dificuldades de ensinar para os mais jovens. Isso tem acontecido em outros lugares também. Convertidos, recém-convertidos, né, não admitem que seus filhos participem dessas brincadeiras. Então, esses processos são muito interessantes para se propor dentro da escola, justamente para se questionar o conceito de cultura afro, foi o que a gente fez. O que é essa cultura afro-brasileira, né? Isso tem ligação, o que vem a ser a minha ancestralidade? Aqui a gente tem uma relação muito marcada com os mais velhos. Por exemplo, a gente pede a bênção para o vô, para a avó, para os mais velhos. A gente tem aqui umas regras, né, de se relacionar com os mais velhos, que é oriunda da ancestralidade, independente ainda das religiões dos meninos, né? Eles ainda mantêm os velhos costumes, a ancestralidade, o respeito aos mais velhos. Isso está muito presente no nosso cotidiano. Então, a gente tem que resgatar esses traços. Olha, isso também é importante, isso também é afro-brasilidade, né? E problematizar que cultura é essa, onde é que essa ancestralidade se manifesta dentro da minha família, dentro da minha vida, e aí a gente vai perceber traços como alimentação, o modo como essas pessoas, essas famílias, mesmo que afastadas, continuam se relacionando com o meio ambiente. Então, assim, o uso de plantas, o conhecimento de certas plantas dentro de casa, no quintal, na horta, o consumo dessas plantas como práticas de saúde, né? E isso a gente vai marcando, e foi trabalhando isso com eles também. E, infelizmente, para alguns, né, surge aqui nas nossas manifestações, a gente tem uma chamada Zambiapunga, que é um cortejo de mascarados, lembra muito os palhaços, mas eles têm também umas relações com alguns cultos da África Central, e são bem interessantes, o Zambiapunga, que é uma música percussiva, feita nas enxadas, aqui a gente faz a enxada no búzio, e é um desfile que acontece sempre na noite de finados, que sai no meio da mata e desfila aqui nas cidades, né? E é interessante porque é um culto que marca a ancestralidade, né? Essas referências são muito claras para a gente. Parece, né? Acho que devem ser da mesma região, devem ter diálogos. E aí tem a figura do diabo, que é esse brincante que aparece todo de vermelho aqui, que ele sempre sai na frente. E foi muito legal quando a gente montou, todas as vezes que a gente montou, que a gente pôde discutir que figura é essa, o diabo cristão, e esse diabo Exu, que é pintado, que aparece, e o que vem a ser essa figura que vem na frente de todas essas festas, ou de pelo menos a maioria dessas festas, para abrir os caminhos, né? Então, foi muito legal a gente discutir essas filosofias de o que é esse caminho, quem é que comunica, como se veste, e esses processos coloniais, né, que vão não outros povos, quando para esses povos essas expressões não faziam nenhum sentido, né? E foi muito, muito interessante, porque a gente vai percebendo o engajamento deles, o entendimento diferente, e um processo de crítica em torno do que eles vivenciam. Inclusive, o Zambiapunga hoje é patrimônio cultural do estado da Bahia, recentemente, então é muito importante a gente estar falando isso nas escolas. Eu não sei tocar Zambiapunga, mas todas as vezes que a gente monta no campus, quem vem ensaiar são eles que procuram os brincantes, que são vários. Quem vem fazer a oficina de dança, do desfile, são os brincantes de Zambiapunga, que eles vão atrás, que eles conhecem, que é um parente, que é um vizinho, que é um conhecido de um outro conhecido, que vai fazer a roupa, que vai ensinar a fazer a roupa para desfilar. Então, há um esforço da gente para a gente construir, fazer essa pesquisa coletiva, porque eu também não sou da região, então estou sempre aprendendo com eles, conduzir esses processos de pesquisa, de processo criativo, de pesquisa sobre história e cultura local, e trazer esses mestres para dentro da escola,
e não somente como brincantes, como espetáculo, mas também como professores, eles ensinam a gente aqui. Então, já tem acontecido isso algumas vezes dentro do nosso campus, e o efeito é muito legal, porque vem a criticidade, né? Depois do processo de criação todo, tem o processo de reflexão com eles, o que fica para a vida deles, então são coisas que vão para a vida deles todas, experiências, não é só porque foi bonito, mas também porque mudou o jeito de olhar em cima da cultura negra, da região, da cultura e de si próprio. Eu estou numa cidade que 82% da população se autodeclara negra ou parda, 82%, né? Tem também uma outra que é a chegança de mouros, né? E é explicar para eles que os mouros eram africanos, onde é que fica, e aí, enfim, vou passar aqui para a gente não passar a tarde nisso, porque depois a gente pode conversar, ainda tem mais coisas que eu quero ouvir. Como a gente está no IFE, a gente nos institutos federais, a gente tem que fazer pesquisa e extensão também. Então, essas brechas acabam me ligando, me conectando com a possibilidade de fazer projetos, de levar esses meninos a campo para conhecerem experiências e lugares e comunidades outras, como, por exemplo, comunidades de terreiro. E aqui era um processo de ilustração científica, um projeto de ilustração científica. A gente teve todo o processo de conhecer o terreiro, de conhecer, de pensar que tipo de imagem pode ser veiculada, porque eles fizeram muitas fotos, e a gente tem que pensar depois se essas fotos podem ir para fora, o que é o valor da imagem para essas pessoas, essa relação entre a academia, sim, porque estamos no mundo acadêmico, e as pessoas que não são da academia, se a gente tem o direito de ficar expondo essas pessoas no nosso Face, no nosso Instagram, porque a gente fotografou e tal, e o que elas acham. Foi um processo fantástico de pensar na produção, na circulação das imagens, e eu conseguia veicular com os artistas viajantes do Brasil, né, no médio regular, a gente fala, né, do Ecaute, enfim, daqueles caras todos, os holandeses e outros, e eles, né, da produção de conhecimento, e ainda se pensar, por que essas plantas africanas não são estudadas, estão sempre tão presentes na nossa vida, né? Então, o que é esse currículo que a gente estuda aqui, gente? Isso foram reflexões que eles trouxeram no processo, na vivência desses projetos aqui. Além, claro, da criação, que a gente orienta, desenho, pintura, enfim, essas coisas artísticas, que o povo reconhece, né, como artísticas, mas estão dentro de um contexto, são produzidas dentro de um contexto e se valem desse contexto para a gente verbalizar e para eles verbalizarem também as dúvidas, os questionamentos, os acertos, as alegrias e também as tristezas, né? Pode passar, Bel. Não sei se vocês estão vendo aí a espada de Ogum, né? Aqui também a gente vive numa cidade negra, está dentro do nosso campus, está dentro de uma comunidade negra, que em qualquer outro lugar seria chamado de favela. Os meninos aprenderam a chamar favela também, porque é um bairro completamente depreciado, era uma fazenda, que inclusive o que restou dessa fazenda virou campus, e no entorno dela a gente tem uma arquitetura completamente depreciada, mas aquela ideia de trazer os conhecimentos científicos também associados com essa cultura afro, a gente tem trazido para o campus, de estudar essa arquitetura do bairro que a gente está inserido, da cidade que a gente está, dessas casas, e aí notar novamente onde estão as plantas, como essas pessoas, a vizinhança lida com as plantas, onde essas plantas estão, quais são as plantas que estão aqui, porque isso é um indicativo da relação com a ancestralidade também da gente. E aqui eu tenho um desenho aqui, tem uma fotografia de um antigo terreiro, um dos mais antigos da comunidade que a gente vive, que é o bairro do Bate-Quente, que a gente vive no campus, né, porque eu já moro no campus, a gente fala assim, vive, né, vocês sabem o que é isso, essa doideira nossa, e de pensar esse terreiro dentro dessa comunidade. E aí foi um trabalho que a gente andou fazendo, de pensar circularidade, circulação, né, dentro do bairro, a formação da cidade a partir dessas comunidades negras, e, claro, produção visual, fotografia, desenho, como vocês estão vendo aqui. E aqui no outro lado, eu só estou com um exemplo de uma comunidade quilombola aqui da região, eu tenho muitos alunos também dessa comunidade quilombola e de outras comunidades quilombolas da região, que são alunos nossos, esse, inclusive, que está desenhando hoje é aluno da UERJ, terceiro semestre da UERJ, UERJ não, UFRJ, desculpem, foi finalmente fazer artes plásticas lá e tá, enfim, orgulho, né, gente? A gente fica. Mas aqui é a comunidade da Graciosa, que é uma comunidade quilombola que fica aqui na região, né, do lado da cidade, inclusive,
e foi um mutirão que eles fizeram para a construção da Casa de Taipa, que é uma tecnologia africana, que o povo chama de bioconstrução, mas, assim, os conhecimentos científicos africanos estão repletos disso. A gente vai ver aí as casas, as palafitas, adobe, as construções de adobe que até hoje resistem, as palafitas que estão aí até hoje, os bairros negros, a gente vai ter essas características, né? E sempre pautados na ideia de grupo, de coletividade, de sustentabilidade. Então, isso também se transforma em material para a gente trabalhar com visualidades, em projetos ou em aulas mesmo. Pode passar, Abel. Estou acabando, viu, gente? Para a gente conversar mais. Isso aqui, foi uma outra situação a gente começou a trabalhar, é uma novidade para mim também, assim como vocês. Estou estudando as questões indígenas para poder trabalhar na escola e também para aprender, para falar melhor, para entender melhor, me entender melhor. E houve um ano que a gente trabalhou com os grafismos, né? E a gente trabalhou eles pintaram e trouxeram, foram pesquisar cada grupo, o que significava esses grafismos, que comunidade que era, enfim, foi aquela toda a riqueza, e a gente está num campus onde os nossos professores da área técnica, nós somos quase 30 professores da área técnica, são da área de agrárias e foram formadas dentro da ideia do agronegócio, na ideia da agropecuária tradicional. E, enfim, mais tradicional do agronegócio, das multinacionais, agrícolas e tal. E temos agora um curso de agroecologia, então a gente conseguiu montar todo esse material e colocar em exposição na sala da direção do campus. Simbolicamente, isso para a gente é um ganho político, para quem acredita na educação, numa terra que seja de todos, que tenha mais justiça, que tenha igualdade para todos, e uma produção de alimentos sem veneno, né, e sustentabilidade ambiental e etc. Então, para a gente foi uma grande conquista colocar essas telas, e o mais interessante, essas telas, elas ficavam lá, que agora a gente tem reforma, mas os alunos passavam e sempre tinha alguém perguntando o que é isso. Aí eles falam, não, isso aqui é isso aqui, ó, isso significa isso aqui, ó, isso aqui são as aldeias Pataxó, de não sei da onde, de não sei da onde, tem uma aqui, ó, de Barra Velha, de não sei da onde, e eles fazendo, à medida que as pessoas circulam no campus e perguntam, eles falam, não, isso aqui vem do Mato Grosso, isso aqui significa isso, tal, tal, tal. E tá assim, fluiu assim, a ponto de eu consegui pegar um recurso para fazer um mural com eles, e aí quem quisesse, eram várias turmas, de várias salas, a gente montou a proposta, a gente, não eles, né, eu conduzia o processo de construção das ideias deles, e eles montaram, então aparece sim, grafismo indígena, que eles tinham que colocar. A gente já tinha estudado a presença e a resistência indígena dentro da cidade, a gente teve aqui na cidade um aldeamento, e nos livros oficiais, vejam que situação, nesse aldeamento não sobrou mais nenhum indígena vivo, segundo os livros oficiais, só que nossa fazenda escola, que é o campus onde eles fazem as experimentações agrícolas, os estudos agrícolas, está dentro de uma comunidade que é a comunidade da aldeia Distrito Guerém, que era o antigo aldeamento. Então, nosso campus está sobre o território indígena da cidade, com uma comunidade que tem, claramente, a gente vê na pele das pessoas, uma ascendência indígena muito forte. E aí a gente foi procurar estudar, e estamos aí na luta hoje com essa herança indígena, essa presença indígena muito forte, eles não foram exterminados, essas pessoas estão na cidade indígena hoje muito forte, a gente começou a se comunicar dessa forma com eles e descobrir. E, enfim, eu estou só falando, gente, que a partir disso aqui a gente vai desencadeando outras histórias e tem outras cenas aí acontecendo, não vou dizer agora. Mas, se vocês observarem, essa relação com os indígenas já aparece nesse mural com esse grupo. E interessante foram as tensões deles, dos debates entre eles, estudantes, entre as turmas que tinham estudado o grafismo indígena nesse primeiro projeto comigo, e as turmas que não tinham. E outros que já trouxeram referências, como os adinkra e outros símbolos africanos que eles achavam interessante que tivesse, vocês é que sabem, mas que não foram exatamente trabalhados ou explorados no cotidiano das nossas aulas, né? Então, essas imagens aí, vocês vão reconhecer muitos símbolos, mas também tem aí o mangue, que é uma região do mangue, uma região de muitas águas salgadas e doces, pantanosas, e das matrizes indígenas e negras aqui.
Então, ter isso num campus de agropecuária, com uma turma conservadora, defensora lá do agronegócio, é chamar para briga, mas é uma briga muito boa, porque a gente está vendo mudanças muito grandes dentro da estrutura do cotidiano da gente. E aí, para fechando mesmo, pode passar lá, essas narrativas, essas abordagens sobre cultura afro, elas têm acontecido com apoio, claro, do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas do campus. Nós somos uma rede de 14, eu coordeno essa rede agora, estou terminando agora, saindo, mas nós temos no nosso campus esse núcleo de estudos, que também é um grupo de pesquisa pelo CNPq, os projetos de extensão. Claro, não vou mentir que eu, como professora, tenho feito um estudo, uma pesquisa muito grande para poder não só ampliar meu repertório, mas poder também inserir essa temática dos artistas, da arte negra, e quando falo arte negra, a gente é africana, afro-brasileira, afrodiaspórica no geral, e indígenas dentro do cotidiano das aulas. Isso não fica somente uma vez na vida, ou um ponto, não é, isso é o ano inteiro. Então, eu consigo fazer, é um esforço que eu preciso e tenho feito o tempo inteiro, para contrapor, por exemplo, quando a gente trabalha com os paradigmas visuais da Renascença, dá para a gente colocar esses outros paradigmas, né? E compreender isso. As narrativas de viajantes, quando a gente trabalha modernismo, e quando a gente trabalha arte contemporânea, né? Então, são os temas que eu mais... não fica somente, na Semana da Consciência Negra. É o ano inteiro, minha gente, é o ano inteiro. Então, anos que eu trabalho, gosto de trabalhar corpo, então a gente vai fazer abordagem mais com corpo, com trabalho de corpo, com performances coletivas, a gente vai atrás de uma forma. Anos em que a gente vai mais para a história das artes visuais, aí a gente pega os artistas afro-brasileiros, africanos e mete no meio disso e vamos falar disso, junto com o programa do ensino médio, né, que a gente tem um programa, a gente cumpre. E uma outra coisa que eu queria trazer é o Enem. Nenhum desses assuntos, estudando história da África, ou arte afro-brasileira, ou isso não prejudica em absolutamente nada as abordagens. Se a sua escola disser, vamos preparar os meninos para o Enem, você pode preparar para o Enem fazendo essa discussão? Sim, tem sim. Então, isso eu penso que os meninos têm que ser, eu vou dar aula de artes para o Enem. Não é isso, mas o Enem está aí. E meus alunos, eles têm uma vida, eles são extremamente vulneráveis, e eu quero que eles escolham fazer as coisas. Eu estou aqui como educadora para que eles possam fazer as escolhas. Se eles quiserem fazer o Enem, vão fazer. Se não quiser fazer, tudo bem, vai ser feliz do mesmo jeito. Vai ter consciência do mesmo jeito. Mas eles não vão sair sem poder escolher fazer uma universidade pública. Eles vão poder escolher. Se eles não quiserem fazer, tudo bem. Mas eles vão saber que podem fazer. E tudo bem não querer fazer ou querer fazer. Se quiser fazer, a gente joga, a gente empurra mesmo, né? A gente está aqui porque a gente entende o valor das instituições de ensino. E, como professora e como pesquisadora, volta lá, minha filha, minha grande ajuda foi a pesquisa de doutorado, que restou nesse livro, que é o Arte Afro-Brasileira, Identidade e Artes Visuais Contemporâneas, que eu me perguntava o que é essa arte afro-brasileira, o que é, afinal, a arte afro-brasileira, e como é que ela vai se delineando dentro do sistema da arte brasileiro. Então, eu fiz esse estudo, e é o que me norteia, é minha base. Não é um livro didático, é um livro que fala de artes, né, da questão social das artes, né, e procura identificar como é que é as trajetórias do artista a trajetória do artista afro-brasileiro contemporâneo marcada, né, o que é ser esse artista na contemporaneidade. Isso é um trabalho que me ajudou, mas para eu fazer esse trabalho eu tinha que pesquisar tudo, o que é que histórias, né, que narrativas artísticas eu tenho com esses negros, o que é essa arte afro-brasileira, quem são esses artistas, e é por isso que eu coloquei ele aqui, porque eu digo que ele também me ajuda o tempo inteiro a organizar meus trabalhos em sala de aula. Não é um livro didático, mas é um livro feito por uma pessoa que pesquisa e que é professora, que não é só professora do ensino superior, eu dou aula no ensino superior, eu dou aula na especialização aqui do Instituto de Artes Negras, inclusive, formo professores, com trabalho de formação de professores, mas eu também falo com o ensino médio. Então, eu preciso ser entendida por todos esses grupos. E é meu esforço, um dos meus esforços aqui, foi esse livro, né? E acho que, enfim, que eu trouxe para a gente conversar. E ele vai falar disso. O que é essa arte afro-brasileira, quais os conceitos que ela tem. E é isso, Bel, gente.
E obrigada por ter me ouvido. Falei muito mesmo, né? Falei, mas a gente vai conversar mais. Aqui são algumas referências também que a gente, para quem gosta do assunto, né? Coloquei algumas referências para a gente, para vocês, não sei, acho que talvez algumas que vocês conheçam, mas são algumas coisas que a gente pode conversar depois. Aí, é isso. Acabei aqui. Figadinha. Muito bacana, Nelma. É, Maravilha. aí, Ana, a gente então vamos seguir com você e depois a gente abre para o debate, né? Também para criar relações e tal. Ok. Ana, você quer que eu compartilhe? Você compartilha? Como é que você prefere? Posso compartilhar, Belzinha? Tá aberto aqui então, Tá, tá? tá aberto aqui também. Eu só te mandei por desencargo de consciência, porque às vezes encrenca, né? Mas eu acho que eu consigo aqui. Assim que entrar aí. Beleza? Então tá. Vou colocar no modo maior aqui. Vamos ver se vai. Aumentou aí, gente, para vocês também? Aumentou sim. Ah, então tá bom. Bom, primeiro, né, de tudo, pedir licença e agradecer aos mais velhos, licença e agradecer aos mais novos, né, por podermos estar aqui falando desse tema de ancestralidade, uma coisa tão forte que perpassa todos, todas e todes, né? Agradecer o convite da professora Isabel, agradecer a presença da professora Nelma, trabalho simplesmente espetacular, né? Que a gente vibra, que a gente comunga e está juntos, né? E Odoiá, Mãe Iemanjá, pedindo a tua licença para que a gente também possa seguir e ter toda a orientação que precisamos nessa caminhada, né? Que cuide de nossos pensamentos, que cuide de nossa direção. E é nesse sentido que eu trouxe para a gente conversar um pouquinho, né, sobre um livro que eu tive a oportunidade de editar, que na verdade foi uma monografia, né, um trabalho de especialização de uma pós-graduação lato sensu que eu fiz aqui na Universidade Rural, que é Diversidade Étnica e Ensino Superior Brasileiro, com ênfase no estudo das leis 10.639 e 11.645. E como trabalho de final de curso, então eu fiquei pensando, né, o que fazer, e aí fui procurada por essa ideia, que tentei ao máximo trazer aqui algumas questões para a gente pensar dentro dessa perspectiva, né, da reeducação, como diz a professora Petronila Beatriz, da reeducação para as relações étnico-raciais, porque ela diz que nós fomos mal educados e educadas e precisamos nos reeducar, né, nesse sentido, desse olhar mais amplo, de entender outras perspectivas, né? Então, eu trouxe esse trabalho para a gente falar um pouco como eu construí, dentro de uma perspectiva de análise formal, mas buscando essa análise com outras possibilidades, né, de análise também e de entendimento daquilo que está sendo colocado ali, nessa perspectiva até mais ampla da própria cultura visual e da pedagogia das visualidades, que é o que eu venho estudando mais recentemente. Fiz errado. Bom, então as questões iniciais do estudo, a gente parte disso, né, que as imagens são produtos e são produtores de discurso. Dentro do que a gente estava estudando, e é a minha linha de pesquisa, né, meus estudos estão indo nessa direção, pedagogia da imagem, sobretudo. Esses discursos que estão ali, essas narrativas imagéticas, são também múltiplas e dialógicas, né? As vozes vêm de várias direções, né? Então, como o Daniel Vala coloca muito bem, ele diz: ninguém dá voz a ninguém. As vozes falam o tempo todo. A gente é que tem que aprender a ouvir. Né? E as imagens, eu trabalho com essa ideia sempre, que são mapas simbólicos, que
que a gente precisa de chaves para entender, para decifrar o que está sendo dito ali, né? E, sobretudo, compreender e entender o que está sendo trazido para nós ali naqueles discursos visuais. Então, parto do seguinte referencial teórico e outros, né? O Omon, quando ele fala do ir e vir do olhar do espectador, quem é o espectador? É aquele sujeito que olha a imagem, para quem essa imagem é feita. Né? Mas trago o estudo numa perspectiva afrocentrada, pensando categorias de tempo e espaço diferenciadas, e para isso eu penso junto com Kabengele Munanga, né, que ele traz 3 perspectivas, pelo menos, né? A teoria etnológica, a teoria etnoestética e a teoria estética, que tem que ser entendidas, que tem que ser pensadas contextualizadamente. Não dá para entender a estética de uma arte afrocentrada, por exemplo, né, pensando nos cânones que a gente tem na arte ocidental eurocentrada. Então, a gente tem que pensar que existe um sistema próprio, que não é esse só da estética ocidental, e tem que, sobretudo, buscar essas raízes, buscar esse entendimento. E eu também me valho, né, do Reginaldo Prandi e do Lodge, que eles vão falar das narrativas e dos mitos, sobretudo dentro dessa polissemia que os discursos imagéticos, os discursos, as narrativas imagéticas nos trazem, né? E o conceito ampliado do Albert Mangel também, que me foi muito útil para o estudo, né? Que ele diz que ler é como respirar. O tempo todo a gente está fazendo leituras, né? E temos que estar atentos e atentos aos nossos referenciais de leitura também. Bom, como é que eu fiz esse percurso, né, de seleção das imagens? Porque a gente põe lá, né, nossa, milhões. E eu, então, cheguei a um momento no Google que eu fui vendo que estavam sendo repetidas as imagens. E eu trabalhei só com 8 imagens, fazendo a leitura dessas 8 imagens. Né? Como que eu fiz isso? Eu tive que estabelecer critérios. Então, eu comecei a depurar aquele tanto de imagens que eu que veio, né, quando eu coloquei nessa busca introdutória da pesquisa. E aí eu criei 4 critérios. Né? Eu queria imagens de Iemanjá, confeccionadas em pintura em tela, óleo acrílico, então isso tinha que estar descrito. Depois, retratadas de corpo inteiro, com autoria de pintores e artistas plásticos brasileiros. Então, esses foram 4 critérios que eu utilizei para chegar ao número de 8 imagens. Né? E, além do que, 8 não é também aleatório. Né? Existem 8 mitos de Iemanjá, 8 histórias. Então, também esse número 8 era muito significativo dentro do estudo para que eu chegasse até ele. Então, eu trabalhei com esse quadro de referência, com as 8 imagens, inclusive uma imagem sem autoria, que é essa aqui, que é uma imagem bastante veiculada, né, que a gente, inclusive em termos até escultóricos, a gente passa às vezes nas casas que vendem produtos religiosos, né, das religiões de matriz africana, e a gente muitas vezes vê essa imagem. Né? Então, eu quis trabalhar também com essa imagem, porque ela me remete a uma questão mais popularizada, se assim eu posso colocar. E para fazer a análise, eu trabalhei com um instrumento que eu utilizei e eu criei, né, na minha tese, em 2008, que eu mais ou menos divido essa análise mais técnica em pelo menos 2 grandes campos. Né? O campo dos aspectos técnicos, que eu falo quem produziu a imagem, que tipo, que data, título do quadro, autoria, dados sobre a autoria, do que se trata o assunto, onde está, a data de acesso, e toda ali aquela questão formal que a gente consegue ver e descritivo. Isso também não é aleatório. Né? Para chegar a esse modelo de ficha, eu trabalhei com Panofsky, com Wiltz, que falam dos níveis de leitura. E eu fui buscando, então,
criar esse instrumento para me facilitar no empreendimento do estudo, né? E depois, no outro grande campo, eu falo da codificação cultural, que são os elementos visíveis e os invisíveis, né? Que a gente vai poder fazer essa análise, pensando que nada ali naquela composição formal foi colocado à toa, existe toda ali uma intencionalidade que favorece, que fortalece o discurso imagético, dessas narrativas que a gente vai pontuando. Bom, pensando, né, de maneira geral, quem é Iemanjá? É a grande mãe das águas do mar, é aquela que é geradora, aquela mãe que acolhe, a mãe que, quando necessário, também chama atenção, né? E especificamente é o regente das cabeças, né? É a mãe de Ori, conforme o Prandi nos traz. Iemanjá é nomeada a protetora das cabeças. E aí a descrição do Prandi é a seguinte: ao ver que somente Iemanjá trazia-lhe um presente, Olodumaré declarou, não, traduzindo, cabeça trazes, cabeça serás. Desde então, Iemanjá é a senhora de todas as cabeças. E tive também uma assessoria bastante direta, né, de duas grandes amigas candomblecistas, que foram a Patrícia Roif e a Ana Andrade, que também me ajudaram, estão nas minhas referências, como minhas orientadoras também, em algumas questões que eu não encontrava, ou encontrava de uma maneira que não conversava diretamente com o que eu estava pensando, os pressupostos da minha análise, né? Bom, e daí eu parto para as imagens, aquelas 8 imagens, fazendo, como eu disse, uma análise formal e trazendo os elementos que a gente conseguia ver ali, né? Então, dentro de toda uma composição formal, os triângulos que vão levar os nossos olhares, né? E aí a gente vê os elementos de composição. A lua, que é um elemento feminino, as próprias estrelas, as flores, a prata, né? Os cabelos, uma imagem bastante sensualizada. A gente tem sobre a cabeça a estrela de 5 pontas, que é o 5 é o símbolo da perfeição, né? Toda autoridade religiosa usa sempre algum adereço, ou é um cap, ou é um chapéu, ou é um quipá, conforme a gente vai pensando, né? Nos chefes religiosos, em todas as divindades e orixás, tem sempre um distintivo na sua cabeça ali, dizendo que ali existe uma hierarquia, se assim eu posso colocar. Por que eu digo que essa imagem é bem sensualizada? Porque ela, quando a gente vai para outras matrizes, por exemplo, as matrizes cristãs católicas, a gente vê essa figura bastante sincretizada com as Nossas Senhoras, né? Com a mesma posição, com as mesmas cores, né? Com os mesmos adereços ali de estrelas. Porém, o que é interessante é a dessensualização nas matrizes cristãs, porque não se pode pensar em questões pecaminosas, né? Aspas nos pecaminosos, né? Porque se a gente pensa que Iemanjá é a grande mãe, né? E ela é a grande genitora de seus filhos, alguns aspectos desse discurso imagético têm que estar acesos, né? E aí a gente pensa Nossa Senhora nas mesmas posições formais, e a gente encontra toda uma dessensualização. Os cabelos são cobertos, né? Tradicionalmente, os cabelos são símbolos também de sensualização. Esses cabelos, quando não são cobertos, são muito domados, mas existe também ali todo um aspecto que vai dessensualizar essa figura, colocando esses aspectos pertencentes à mulher em outro patamar, né? Fora dessa narrativa, de alguma maneira. Outra imagem também que eu faço essa análise é do B. Sancho. Ele vai a imagem original, aquela primeira que eu trouxe, que é sem autoria, mas os elementos se repetem, né? O AD com estrela de 5 pontas, todo elemento do cabelo,
das pérolas, a cor azul e branca, dialogando sempre com essa figura, né? Trazendo ali alguns símbolos que são recorrentes dentro desse discurso imagético ou narrativas. Outra imagem que eu também selecionei foi essa imagem do Jonas Felipe, que ele faz essa ideia da circularidade do tempo. O tempo ele está ali circular, com alguns elementos que também estão dialogando com a figura de Iemanjá, que também vai dialogar com aquela primeira sem autoria, mas que a gente já pode perceber alguns elementos ali mais coloridos, mas o branco é usado intencionalmente, né, para trazer esse destaque, mas ali a gente vê elementos que estão relacionados à dinâmica da própria orixá, que é a luz, né, a vela acesa, são as flores, são os elementos marinhos, é o barco, né, a concha de pérolas e, novamente, a estrela de 5 pontas sobre a cabeça, indicando esse símbolo da perfeição. Uma outra imagem também é Iemanjá Camurô, da Helena Coelho, sem data. É muito interessante porque a gente tem no tamanho central da tela, tomando toda conta de tudo, né? Iemanjá em forma de sereia, é uma das representações também. A gente tem aqui, no plano inferior, as pessoas, né? Fazendo ali o culto, os ogãs, e todas as pessoas participando, as mulheres participando. Agora, o que chama atenção também os peixes, que a gente faz um diálogo, né, pensando de todos os seus filhos que levam flores à sua mãe. O rabo da sereia tem 5 pontas, símbolo da perfeição. A coroa é o número 4, que é o número de Iemanjá também, tem 4 pontas essa coroa, coroando a mãe, coroando a rainha. E por que 4? Né? 4 são os elementos, água, fogo, terra e ar. Então, a gente vê ali uma série de ideias, e essa ideia própria, né, dessa abóboda, ou se a gente pode colocar essa semi-oval, que está dialogando com a ideia de mãe, né, de uma questão do útero, que ali tem seus filhos, e ali os seus filhos fazendo a sua homenagem à mãe. Essa é a Iemanjá Pop, da Mônica Sangalo, que também repete alguns elementos. Então, é interessante a gente ver que, nessa narrativa, alguns elementos que são inerentes à ideia, à figura do orixá, eles vão sendo colocados de uma forma diferenciada, vão se repetindo. Né? E até agora você repara que as representações elas não têm uma tez escura, né? A pele é branca. Uma outra questão também que a gente pode observar. E quando a gente faz essa análise, né, da Mônica Sangalo, ela faz vários retângulos, e esses retângulos vão representando também ali algumas figuras, e o interessante é que são 16 retângulos, que remete novamente ao 4, que é relacionada a Iemanjá. Né? Então, são 16 retângulos, e é o caminho do Ifá. Né? O Ifá ele tem 4 vezes 4 vezes 4, com 256 possibilidades. E a gente vê que a artista também se preocupou em colocar no fundo 16 retângulos, fazendo esse diálogo também com os números que representam a orixá. Djanira, né? A Djanira coloca como figura central, e aí a cor da pele já tem essa relevância diferenciada. Né? A Djanira ela trabalha também com a ideia de um rebatimento, de uma circularidade. Novamente, né, os pontos nos levam para uma ideia da cabeça, né? Traz a nossa visão com a bebê, das contas, com o espelho, que é um outro símbolo também muito interessante, e a mão direita. Né? Para os bambaras, né? A mão direita é essa mão que leva à frente, é essa mão que dá o destino. Então, está presente ali na figura da Djanira também esse outro elemento, né?
que é o ABB, ou até o próprio espelho. Nesse caso aqui é o ABB, mas aparece em forma de espelho também em outra imagem. Da Rosina Becker do Vale, a orixá das águas salgadas, muito interessante essa composição que ela faz nas diagonais, né? Os símbolos, né? O símbolo da mata, atrás da orixá tem lá a mata, né? Que é também um mistério, tem aqui na parte de baixo alimentos relativos ao orixá, e ela